Meia, centroavante, falso 9, segundo atacante, Thales é uma joia do Palmeiras que jogou em muitas funções ao longo da sua trajetória na base do clube e sempre teve destaque. No vídeo de hoje você vai descobrir como ele joga em uma análise tática das suas características. Salve, salve você que acompanha o Análise Verdão aqui no YouTube, meu nome é Leonardo Suzuki, sejam muito bem-vindos a mais uma análise tática aqui no canal. Como você sabe bem, eu deveria saber, a ideia é que ao longo dessas primeiras semanas de 2025, a gente analise cada uma das joias da base do Palmeiras que sobem pro profissional nesse ano. Então quem que você quer que seja o tema da próxima análise aqui do canal? A gente precisa do seu feedback, inclusive se você quer que a gente continue analisando os garotos da base. Para isso a gente precisa saber se vocês gostam de assistir esse tipo de vídeo, porque afinal das contas a gente produz pra vocês assistirem. Então manda nos comentários aqui quem que você quer ver, deixa o like se você curte esse tipo de vídeo e claro, não esquece de se inscrever aqui no Análise Verdão pra não perder nenhum conteúdo. Mas vamos direto ao ponto, o Thales está no Palmeiras desde o Sub-17 em 2021 e no seu período na base atuou em basicamente todas as posições de ataque. Ele foi camisa 10, foi ponta, foi segundo atacante, foi centroavante e por aí vai. E como é um período de maturação e desenvolvimento do jogador, é até natural que isso aconteça, mas não dá pra gente achar que ele vai conseguir fazer todas essas funções no profissional de repente. Então aqui eu quero focar nas funções que o Thales vinha exercendo de 2024 pra cá. Que jogador ele é nesse momento em que ele sobe da base pro profissional? No Sub-20, o Thales foi muitas vezes esse atacante pela direita, quase que como uma dupla do Luigi e podendo receber para trazer para a perna esquerda. E aí você pode chamar de centroavante, de segundo atacante, eu não quero me ater a isso, eu quero falar mais sobre os comportamentos dele em campo. O Thales é um jogador que gosta muito de sair da referência para receber de costas, fazer esse pivô e dar sequência ao jogo. Como ele já foi um camisa 10, já foi um meia, muitas vezes ele baixa entre as linhas de marcação do adversário para receber essa bola e tem qualidade para isso, para dar sequência ao jogo. Nesse lance aqui, vejam como ele recua, fica só o Luigi lá na frente e dá a linha de passe para o Riquelme, né, que era o ponta, para ligar uma bela tabelinha de primeira. E ainda falando dessas capacidades técnicas do Thales, ele é um jogador criativo, que consegue encontrar algumas soluções interessantes justamente por já ter sido um 9, podendo fazer esse pivô que eu mostrei, ou também um 10, podendo armar o time. Aqui, por exemplo, ele se posiciona entre as linhas do adversário para ganhar espaço e com um toque na bola já coloca o companheiro cara a cara com o goleiro. Já contra o Corinthians aqui, a mesma coisa, ele sai da referência para receber entre as linhas e o Luigi faz o movimento oposto, né? Ataca as costas da defesa para receber em profundidade, foi um belo lance, pena que o Bandeirinha acabou com a graça. Agora, como ele também joga como camisa 9, como centroavante, eu sei que tá todo mundo curioso também para saber a respeito da finalização, que é um ponto bastante importante. O 2024 do Thales foi bem bom nesse sentido. O catálogo de gols dele no Sub-20, vamos falar dessa forma, reuniu lances em que ele recebe de fora da área para bater, como nesse gol contra o São Paulo. Outro em que ele recebeu fora da área foi esse aí contra o Inter, que na minha opinião foi o mais bonito dele, uma jogadaça mostrando aquela criatividade e aquela capacidade técnica que eu comentei. Mas ele também fez alguns gols mais de centroavante mesmo, né? Por exemplo, esse aqui, em que ele vai se aproveitar da qualidade do Gilberto para cruzar, se posiciona entre os zagueiros para marcar de cabeça esse belo gol, ou então nesse derby, em que ele se posiciona entre zagueiro e lateral, né? Ele vai se posicionar no ponto cego do defensor e empurra para a rede, bem gol de centroavantão mesmo, né? E dessa forma ele foi o artilheiro do Sub-20 do Palmeiras em 2024, em 46 partidas marcou 32 gols, além de dar 4 assistências, precisando então de 115 minutos para essa participação direta em gol, que é um número bem interessante, uma média de 3.5 finalizações por jogo, com um aproveitamento de 45%, então quase metade ali das finalizações indo na direção do gol, e ainda somando uma média de 1.6 passes para finalização a cada 90 minutos. Mas além da parte técnica, é interessante eu também comentar sobre a parte física, porque o Thales é um jogador forte e alto para a idade e para a categoria. Por isso, muitas vezes ele era alvo de lançamentos e conseguia se impor fisicamente ao adversário, além de aproveitar muito bem os seus 1,85 m de altura para vencer duelos aéreos.
E era muito comum ver lances em que o Thales unia essa imposição física com a capacidade técnica que ele tem. Nesse lance, por exemplo, vejam como ele recebe pela direita ali e tem o 1 contra 1, ele tem a parte técnica, mas ao mesmo tempo é um lance em que ele precisa sustentar a pressão do adversário na parte física, ele precisa usar o físico também, então ele consegue unir esses dois pontos para fazer a jogada. Já nesse aqui, a mesma coisa, ele é alvo de um lançamento e consegue primeiro encontrar uma boa solução técnica, né, para depois sustentar a pressão no físico e dar sequência à jogada. Agora, obviamente, tem um negócio que precisa ficar claro aqui. Tudo isso que eu estou explicando refere-se ao desempenho do Thales no sub-20. Contra garotos da mesma idade dele e na grande parte das vezes contra times piores do que o Palmeiras, porque o Palmeiras tem um baita time nas categorias de base, como vocês sabem muito bem. O salto da base para o profissional é grande, tá bom? A gente não pode criar a expectativa de que ele vai subir de nível, né? Subir da base para o profissional e vai conseguir fazer exatamente as mesmas coisas. Não é assim que funciona. Essa é uma análise para você conhecer o jogador, não para achar que é só dar Ctrl C, Ctrl V da base pro profissional e que tá tudo certo. Os contextos são bem diferentes, até porque uma coisa que eu inclusive quero ficar de olho é justamente nessa parte física que eu falei, porque ele se impunha muito fisicamente em relação aos garotos da base que eram adversários dele, mas não tem como saber se ele vai conseguir fazer o mesmo no profissional, se ele vai se adaptar rápido ou se ele vai precisar de um tempo maior de adaptação, se ele vai sentir essa mudança ou não. É uma coisa que a gente vai ter que esperar para ver e ficar de olho. Mas além disso, claro que tem alguns pontos que seriam interessantes do Thales desenvolver no seu jogo e vale comentar, como por exemplo o uso da perna direita, né, que é a perna fraca, principalmente nessa definição das jogadas, né, pode ser uma ferramenta a mais para ele desenvolver melhor. Além disso, ele vai ser muito mais exigido na parte defensiva e vai precisar evoluir nesse sentido também. No sub-20, ele geralmente ficava na primeira linha de marcação de um 4-4-2 ali ao lado do Luigi e precisava só pressionar os zagueiros, né? No profissional a intensidade vai ser diferente, ele vai precisar desenvolver melhor esse momento de pressão, de desarme, não vai poder ficar tomando tanto drible bobo, isso é importante para a adaptação dele também. E claro, por ainda ter 19 anos no momento da gravação desse vídeo, é natural que o processo de tomada de decisão dele não esteja maturado ainda, esteja em desenvolvimento, então é normal que tenham erros nesse sentido. Nesse lance, por exemplo, olha como a movimentação dele é perfeita, ele recua e arrasta o zagueiro do Corinthians, abrindo um baita espaço na defesa para o volante infiltrar. Então eu quis pegar esse lance justamente porque a movimentação é nota 10, só que quando a bola sobra para ele, ele acaba falhando na execução do passe ali, acaba matando o ataque. É normal que ele precise de tempo para maturar tudo isso no seu jogo, é um jogador que mostrou bastante potencial, que parece ser bem interessante para o Palmeiras ter como opção ao longo de 2025. Obviamente não como um titular, mas como uma alternativa, na sua primeira temporada no profissional ainda, para ganhar uma minutagem, para ganhar ritmo, para ganhar confiança e para seguir se desenvolvendo como jogador, porque qualidade e inteligência dentro de campo vocês já viram que ele tem. Mas e você, o que você acha do Thales? Você acha que ele merece ganhar oportunidades já nesse Paulistão? Comenta aqui embaixo e claro, deixa o seu feedback, deixa o seu like se você gosta desse tipo de vídeo e quer que a gente analise outros garotos da base do Palmeiras. Inscreva-se no canal para você não perder mais nenhum conteúdo, manda nos comentários uma sugestão, enfim, participe porque a gente faz esse canal junto com vocês. E se você gostou desse vídeo, tenho certeza que também vai curtir essa análise aqui que está aparecendo na sua tela. É só você clicar no vídeo que aí o YouTube já te redireciona automaticamente para você assistir mais uma análise aqui do Análise Verdão. Fechou, meus amigos? Até lá!